Sim. Sejam todos bem-vindos. Vou passar uns recados. Toda quinta-feira, às 8 da noite, temos o estudo da Boa Nova, das 8 às 9, com o Reinaldo. Esse sábado agora não vamos ter palestra, a gente vai ter esse seminário com o Marco Maiuri, que vai ter o passe de tratamento das curas. Ele vai fazer uma palestrinha no início, vai ter uma mensagem aqui geral para todos e depois o passe. Então esse sábado, a partir das 14 horas, não vamos ter palestra. Sorteio dos livros, é que número que foi? Ó, estamos fazendo aqui, dia 26/6, vamos ter o primeiro encontro de trabalhadores espíritas. Vai ser lá no Perlate, né? 24/6. Vai ser lá no Salão de Festa do Perlate, são todos convidados. Vai ser o Jean, que ele é presidente da USE Interregional de Franca. Estamos vendendo também o carnezinho da pizza. Esse carnezinho vai ser para levantar verba para as cartas consoladoras do dia 23/7. Mas vai ter o cartaz assim que encerrar esse daqui, vai ser o cartaz das cartas. Então quem puder ajudar, é R$35, vai ser entregue dia 30/6 também no 8/7. Isso é 30/7. Ah, não, 30 é para pagar até dia 30. Dia 8/7 vai ser entregue no sábado, aqui em cima, bem pequenininho, não tinha visto. Vai ser também lá na Perlate também, né? Entrega, né? Isso, a conversa, sabe tudo. Agora, qual que número foi? 33. Então, o palestrante nosso do dia fala de 1 a 33, 18. De novo, rapaz? Chega depois, cara. 10. Eu vou passar. 28. 28. Já foi todo, né? Então, ó, como prometido, hoje vai ser o dia que vão abrir da sexta. Aqui tá a carteirinha. Vamos ver se eu não rasgo o nome, escondo, depois procuro o meu nome aqui, né? E tem esses truquinhos para fazer. Quem comprou Elizabeth? Elizabeth, alguém sabe quem comprou Elizabeth? Olha aí! Não, quero ver se de repente sabe, né? Ó, vamos procurar agora Elizabeth. Vamos ver qualquer coisa de étio aí. Eu tenho certeza que eu não fui. Aqui, ó. Dagoberto? Dagoberto! Vem pegar seu prêmio! Vem buscar seu prêmio! Vai fazer o resgate da criança. Olha, Ô, Dagoberto, tem muito doce se você quiser doar. Tem muito doce, se você não quiser alguma coisa, quiser dividir com nós, vai distribuir lá. Hoje eu fui lá em casa. Vai dar pra namorada dele. Vai ter que passar o endereço. Eu tava preocupado para comprar um presente para minha namorada. Agora chegou já. Parabéns. A preocupação terminou. Dia 12, dia dos Você falou que você ia ganhar. Estava marcado. Você tem alguma coisa aí? Foi manipulado.
Hoje ainda estamos com uns problemas técnicos na musiquinha, mas não vai precisar. Assim vamos. Procurando nos relaxar, procurando a melhor posição nas nossas cadeiras. Vamos nos sentindo confortáveis, tranquilos, leves. A nossa mente aqui, pronta para receber as bênçãos do alto. Nos ligamos agora com o nosso mentor espiritual, esse amigo de todas as horas. Vamos sentindo esse anjo amigo se aproximando, nos abraçando e nos envolve nos seus fluidos de amor. Através deles nos ligamos aos mentores da casa, que preparou esse ambiente desde os primeiros momentos do dia. A eles elevamos um pensamento de gratidão por todo esse trabalho. Mentalizamos agora a nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, a Mãe de toda a humanidade da Terra. E ela abre os seus braços, nos envolve nesse manto azul. Mãe, dosifique nossos sentimentos, abranda nossos corações, para que possamos ajudar todos aqueles que vêm a nós. Vamos nos sentindo acolhidos no seu colo amoroso, sentindo seu carinho. Com ela nos levemos em pensamento até Jesus. Acorde de joelhos, pedimos, Mestre, expõe sua mão sobre nossa cabeça, nos envolva na sua luz branca. Auxilia-nos, Mestre, a absorver os ensinos da mente. Auxilia, Mestre, o nosso amigo, que vai passar um pouco do seu conhecimento. Que através desse conhecimento possamos aplicar no nosso dia a dia. Mestre amado, através de você nos ligamos a Deus, nosso Pai, mentalizando esse azul infinito dos céus. Obrigado, Pai, por permitirmos estar aqui, aprendendo, mais para frente exemplificando. Sentindo toda essa energia, vamos pedindo licença para iniciar os estudos da noite. Que Jesus nos abençoe, abençoe os estudos e o palestrante. Que assim seja. Que assim seja. E agora com vocês o nosso conhecido amigo Edson. Mais uma vez agradecido. É a primeira vez que eu estou aqui, estou emocionado. Não fica nervoso, vou pôr uma aguinha para você. Pode pôr. Tá? Você é uma coisinha de mudar. Tá funcionando? Tá. Só tá do lado. É. Boa noite. Hoje nós vamos fazer um estudo, eu fiz até coisinha pouca, tem umas 60 páginas. Você vai ficar sozinho. Não, sozinho a gente não fica. Vamos lá. Vamos ligar o play. A gente tem que pôr lá em cima a apresentação do slide. Olha só. Isso. Bom, o estudo que nós preparamos é bem rápido, simples, pouca coisa, porém não é tão simples quanto parece. É padrão vibratório na visão espírita. E a gente vai ver o quanto isso interfere na nossa vida, na vida de todo mundo. Principalmente dos médiuns. Quem é médium vai saber, né, com maior profundidade como isso aí interfere no dia a dia na vida. Né? Mas para falar primeiro sobre padrão vibratório, a gente tem que falar sobre sintonia, que tem tudo a ver. E a sintonia é o seguinte, a gente pensa, por exemplo, quem é mais antigo aqui, quem é mais experiente, né, Roberto? Antigo é móvel.
vai lembrar do HF. Me lembra ou não? Então vamos falar do rádio, né? O rádio, a gente quer sintonizar o rádio, é um exemplo de sintonia mais próximo do que a gente tem aqui na doutrina, né? Você quer sintonizar uma rádio de música boa, você vai lá, mexe, procura, encaixa naquele canal e você vai escutar música boa. Em compensação, se você sintonizar mal, você pode pegar lá uns funk da vida e vai pegar alguma coisa que não é tão legal. Com a espiritualidade é a mesma coisa. A nossa sintonia que vai estabelecer o nosso padrão vibratório. E isso é importante. O cérebro nosso é igual ao aparelho de rádio. Ele é emissor e receptor. Então, não é só emitir boas energias, boas vibrações. A gente recebe também as boas e as más. E aí está o perigo. Essa vibração que a gente fala, quando a gente faz a reunião mediúnica, que a gente fala, faz uma vibração para o nome e tal, é essa onda que a gente manda, é essa vibração, esse vai e vem de energia. Essa sintonia, como diz a doutrina, é identidade ou harmonia vibratória. O que é isso? É o grau nosso de semelhança nas nossas emissões de radiação. Certo? Essas radiações, ela pode pegar os espíritos encarnados e os desencarnados. Quem viu o filme do André Luiz, Nosso Lar, vê lá quando ele recebe uma notícia que tinha uma mulher, duas pessoas estavam orando por ele. Vocês lembram disso? Uma era a mãe e outra era aquela mulher que atendia, né? Então a sintonia, essa vibração, essa radiação mental, ela pega o fluido cósmico universal e ela vai ao infinito, ela não tem limite. Então ela pega lá o desencarnado como pega os encarnados. Por isso que a gente fala, quando a gente pensa nos entes queridos que já foram, eles vão receber essa vibração, uma sintonia, esse vai e vem de energia. Por isso que a gente tem que sempre procurar, lógico, com saudade, mas mandar esse vai e vem de energia boa, de bons pensamentos, de saudade, de amor, porque eles vão receber lá. Né? Esse pensamento, a doutrina chama de fluxo fluídico, e é matéria. O pensamento nosso é matéria. Embora seja matéria sutil, né? Não é matéria, mas é matéria sutil que a doutrina chama. Se a gente soubesse a força do pensamento e a importância, a gente tomar cuidado até com o que pensar. Né? E o padrão vibratório é uma maneira da gente definir a moral do espírito. Conforme o padrão, para cima, para baixo ou do lado, igual que era né? Que não vai nem para o lado, mas esse sobe e desce é de acordo com o nosso padrão vibratório. Se a gente quiser ter boas companhias, a gente tem que elevar o padrão vibratório. Né? E a gente sempre ouve falar isso aí, né? Pô, todo centro que a gente vai, vocês têm que elevar o padrão vibratório. É assim? Mas como fazer isso aí? Né? Aqui no final, como diz nas Pederneiras, eu campeei, né? Eu procurei na doutrina 14 sugestões para a gente, eu pus aqui, bombar ou detonar. Né? É termo de academia. Né? Bombar, fortalecer. E detonar a gente destruir se não fizer, ou se fizer isso aqui, ao contrário. Essas dicas. O Livro dos Espíritos, aqui a gente fala, voltando para sintonia e influência, na questão 467, ele fala o seguinte: pode o homem se afastar? Puxa, bom para vocês verem. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam o mal? Porque a gente pode pensar assim, como então a gente está sujeito a essas influências? Está. O Livro dos Espíritos fala, eles influenciam e às vezes nos dirigem. Então essa sintonia e o padrão vibratório ganham uma importância maior ainda, né? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seu desejo ou atraem por seus pensamentos. Então, como que a gente se livra
dos espíritos que querem nos influenciar para o mal. É ali, ó. Desejos, perigoso. Né? Ou os nossos pensamentos, que a gente vai ver quais são, que tipo de pensamento. Né? E o padrão vibratório, o que é? Segundo o irmão Bacelli, é o irmão José. José. Padrão vibratório é uma média de vibrações emitidas pelo nosso pensamento, pelos sentimentos ao longo de um dia, semana, um ano ou uma encarnação toda. Olha que interessante. Então, o padrão vibratório não é agora. Se eu sair daqui, estou numa boa, já encontro ali no trânsito, já perco o meu equilíbrio, vai alterar o meu padrão vibratório? Naquele momento, sim. Mas o padrão nosso é uma média de vibrações. Pode levar a vida inteira a gente manter aquela média. Por isso que a gente fala, eu venho no centro, eu fico, nossa, no centro a gente sai numa boa hoje, né? Amanhã já o padrão vibratório já vai lá no calcanhar. Então a média, por isso que a gente tem que vigiar, que Jesus falou. Entre altos e baixos nós temos uma média. Por exemplo, o padrão vibratório do Chico, que obviamente era menor que Jesus, né? Mas era maior que o nosso. Então o padrão dele era constante. E é isso que faz a diferença. E é isso que é o nosso objetivo. A gente tem que tentar buscar isso aí. É difícil? É difícil. Mas, e como a gente vai fazer para manter esse padrão? Não tem uma receita pré-determinada. Olha, fazer assim, vou de terça no centro, de quarta no curso, então não tem um padrão. São procedimentos. Se a gente olhar no Evangelho, tem um homem de bem, né, Reinaldo? Lá tem uma receita, mais ou menos, do que é um homem de bem. Então aquele padrão lá seria o padrão ideal que Jesus deixou para nós. Mas é difícil, né? Mas a gente tem que tentar. E eu separei 14 maneiras para a gente bombar ou detonar o nosso padrão vibratório. Primeira dela, tenha fé. Especialmente nos guias, ou seja, nos mentores. A gente sempre fala isso, né, nas reuniões mediúnicas. Os médicos que estão começando, estudando, confiar no mentor, o nosso anjo da guarda, cara. Confiar nele, ele está conosco desde antes do nosso nascimento. E a gente às vezes não confia, então a gente tem que ter fé nele, dar moral para ele. Porque senão isso é fácil. Ele está ali, mas ele vai ficar no canto, vai ver a gente fazer coisa errada e não vai interferir. Quando a gente bota fé nele, a gente entra em sintonia com ele e facilita a comunicação, a intuição. Então vem aqueles pensamentos que a gente acha que é nosso, mas não é. Às vezes é sugestão deles para nos guiar, para nos ajudar. Se você frequenta ou faz parte de um centro, acredite no que é passado. A dúvida, é interessante, é uma porta aberta para a influência negativa. Enquanto a fé é um cadeado à prova de invasão. A fé vacilante, ela abre brecha. E aí que é o perigo, e aí que a gente sofre as interferências. A gente tem sempre que pensar nas influências espirituais, que a gente sabe que tem bastante. Então, esse tipo de dicas para padrão vibratório, para a gente manter, é para fortalecer isso aí. Para a gente não sofrer esses ataques. A gente chama de ataque, mas influências, né, espirituais. Orar. Ore e vigie. É um conselho de Jesus. Né? É uma forma da gente se conectar com o alto. Vigiar pensamentos, ações, palavras, sentimentos. Isso é importante. Nós vamos voltar a falar no final. É o PSA. Os homens sabem o que é o PSA, né? Aquele outro PSA, que lá dá problema também. A gente tem que vigiar pensamento, o S é sentimento e o A são as ações e as atitudes. A gente vai voltar a falar, né? Percebeu que está vulnerável, irritado, atordoado? Ore. Né? Vigiar e orar para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui a carne é fraca, já é um reconhecimento de Jesus que a gente é falho. Então a gente não pode se cobrar muito. Não pode se culpar porque errou e falhou. Não, ele já falou lá atrás, olha, a carne é fraca, nós somos fracos, nós somos carne ainda. Ou aqui, agora nós somos carne.
E a influência é terrível. E o orar? Tem gente que chega e fala, nossa, mas eu o dia inteiro orei Pai Nosso umas 30 vezes, eu creio e não sei o que e tal. A gente sabe que a prece não tem fórmula pré-determinada. Jesus, quando fez lá o Sermão do Monte, ele ensinou o Pai Nosso. Tudo bem. Mas não é aquela prece decorada. Pegar em casa e começar. Os espíritos sombreteiros dão risada disso. Porque vê que não é uma coisa vinda do coração. E uma prece, uma oração simples, é como você conversando com seu pai, para quem tem essa possibilidade, quem tem essa bênção dentro daquele pai. É você conversar com seu pai. Pai, eu preciso disso. Simples, mas de coração. Ele vai ouvir. Tem um ditado que fala que a prece a gente pede e conversa com o pai. E na meditação ele responde, né, através da intuição. Reforma íntima. Isso é sempre, a gente sempre fala. No atendimento fraterno, a gente passa nas entrelinhas isso também. É importante. Às vezes a pessoa vem, toma um passe, às vezes vai num outro centro, onde conversa com o espírito, né, em outras religiões e tal, enfim, dá aquela carga de energia boa, se sente bem, porque a partir do momento que a gente entra, a espiritualidade está aqui no meio, cuidando da gente já. Então a gente vai sair, vai se sentir bem. Mas se você sair daqui e continuar a persistir nos mesmos erros, ou no mesmo padrão vibratório seu, não vai melhorar. Depois não vem falar, o centro é fraco, tomei passe lá, mas não adiantou. A espiritualidade está aqui, é a mesma que está no Verdade e Luz, é a mesma, a equipe espiritual que toma conta dos centros espíritas. Não existe esse de mais fraco, mais forte, não existe. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é a nossa reforma. Quando a mente é viciada, sintonia, olha só, sintonia com energia e fluido denso. O que é fluido denso? São os irmãozinhos que estão ali esperando a gente pisar no tomate para encostar. E aí não vai, né? Aí é a festa para eles. Mas eu não consigo, eu estou tentando. Allan Kardec fala no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Beleza, mas não estou conseguindo. Pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então a gente vai conseguir, o nosso mérito é o nosso esforço, não é se a gente vai conseguir. A gente vai passar, às vezes, a vida inteira. Não tem gente que vem com, por exemplo, um vício de fumar. Vai desencarnar, mas não conseguiu largar. E aí? Tudo bem, tentar na outra. Mas ele se esforçou para largar. Então vamos supor o vício do orgulho, a maledicência. Você se esforçou para parar, você não aguentou falar mais dos outros. Vontade de falar mais, não aguenta. Tudo bem, mas o importante é você tentar. É se esforçar para aquilo. É isso que vale. Porque a espiritualidade superior vai encostar na gente quando vê que a gente tem esforço, que a gente quer. Senão eles olham, falam, não, isso aí não tem jeito, não vai adiantar. Pratique a caridade com desprendimento. Auxilie a todos sem esperar nada em troca. Fazer com amor, sem interesse. Isso a gente já sabe, né? Se você faz parte de uma corrente mediúnica, se dedique, se entregue, confiando sempre. Isso é para quem é trabalhador de reunião mediúnica, ou passista. O passista, quando entra ali, o médium passista, quando entra ali, ele se entrega, ele se dedica, ele está ali, e ele faz a conexão com a espiritualidade, quando ele tem o desejo de ajudar quem está tomando o passe. Por isso que é importante quem está tomando o passe, na hora ali, mentalizar realmente, elevar os pensamentos. Deixa para pensar no jogo do Corinthians, que é depois, às 9h30, o passe é às 9h, então dá tempo. Porque se a gente estiver ali dentro, não acreditar no que a gente está recebendo ali, ó, na confiança, é a mesma coisa que tomar banho com um capa de chuva. A água vai cair, mas não vai molhar. Então, isso é importante, essa confiança, essa entrega.
E o Evangelho diz o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade e na nossa salvação, estão contidos os destinos do homem na terra. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E lá no outro lado, porque aqueles que a tiveram praticando encontrarão a graça diante do Senhor. Então, caridade, isso a gente já sabe, né? Se empenhe no trabalho. Mente parada, oficina do dedo. O trabalho é uma terapia, além de ser uma forma de que Deus nos oferece para praticarmos a caridade. Vocês concordam? Ah, mas meu trabalho é difícil. Mas é um trabalho, como diz o Chico, você está no lugar certo, na hora certa, onde você merece estar. Então não reclama. Faça daquilo ali uma oportunidade de praticar caridade. Ah, mas eu trabalho na polícia, eu tenho que prender os negros. Mas às vezes você tem oportunidade lá de ajudar bastante também. Todo lugar tem. Toda profissão tem. Então às vezes a gente pega a pessoa reclamando, o patrão finge que paga, finge que trabalha, né? Assim, e vive ali e reclama. O seu trabalho é primeiro uma terapia. Porque ficar em casa sem trabalhar, ou que tenta conseguir emprego, mas não consegue, ou perde o emprego, uma determinada faixa etária, depois fica difícil de conseguir, quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, fazer do emprego uma terapia, quem consegue fazer isso, ele não vai trabalhar um dia da vida. Não vai trabalhar. Vai aproveitar, vai fazer terapia, vai fazer caridade através do trabalho. É uma oportunidade. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Mas infelizmente. Fazer o Evangelho no lar. Todo mundo sabe, né, do Evangelho? É um momento de reunião com a espiritualidade superior. Bom. Infelizmente, a gente, né, se quiser manter o padrão vibratório da sua casa, você tem que fazer o Evangelho no lar. A gente faz o atendimento fraterno, a gente vê, a pessoa sai daqui com a corda toda. Faz 1, 2 semanas, na terceira não faz mais. Aí volta dali um tempo. Aí, você está fazendo Evangelho no lar? Eu comecei, mas parou, não teve, não sei o quê, o cachorro da vizinha latia, 1000 desculpas para não fazer. Depois reclama. Né? O padrão da casa cai, o padrão vibratório da família cai, a energia da casa cai, tudo. Só não cai a conta de luz, a conta de água, E aí o que acontece? A proteção nossa e dos familiares, faça por eles, por nós. Tem que fazer por nós, pelos nossos filhos, irmãos. E ali você já faz uma vibração, né, que a gente chama de irradiação. O que é uma irradiação? É um passo à distância. Então eu estou ali, o Dagoberto está fazendo o Evangelho na casa dele, então o filho dele está longe, não é isso? Ele faz uma irradiação ali, mentalizando, mandando essa energia para o filho dele. Com certeza ele vai receber. Então é também uma oportunidade de você ajudar as pessoas longe. As pessoas que a gente gosta, um parente que está internado, um amigo, alguém que desencarnou, como eu perdi um amigo esses dias que trabalhou comigo ontem. Então toda essa energia, essas vibrações vão receber. E o Evangelho no lar, fica a dica, quem não tem horário, então pega 7 horas da noite, nosso evangelista, Dagoberto, o Diego, o André, 7 horas da noite no site da USE, no Facebook da Intermunicipal Jaú, USE. 7 horas, das 7 às 7h20, estourando 7h30, meia horinha. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Aí pega o som ali, já aproveita e faz o Evangelho, pega o carona. Né? A gente lê um trecho do Evangelho, faz os comentários, depois o Diego fecha com a vibração. Pronto. Toda segunda-feira às 7 horas. Não tem mais desculpa, hein? Cuidado no uso de computador e celular. Não abuse do tempo que você passa conectado. Já se sabe que a viciação em internet é uma das formas mais atuais e eficientes de obsessão. Saiba mais em nossa resenha do livro A Marca da Besta. Alguém já ouviu falar desse livro? É
do Robson Pinheiro, a trilogia Marca da Besta, Senhores da Escuridão e Legião. É dessa grossura. E ele fala sobre as falanges da inferioridade, como elas são poderosas, inteligentes e articuladas. E lá, inclusive, fala dos gabinetes das grandes autoridades do mundo. Então, lá onde está lá os Estados Unidos, lá o presidente dos Estados Unidos, lá tem uma falange lá. Lá na China, lá no Putin, lá tem umas 10 falanges. O cara só arruma encrenca. Então eles estão espalhados no mundo, e nesse livro explica, manipulando essas pessoas. Manipula. Porque você fala, pô, mas esse cara, por que ele foi lá, bombardeou a Ucrânia e tal? Influência da espiritualidade inferior aliado ao espírito dele, porque também se ele fosse um bom espírito, ele não ia aceitar. Se ele viesse aqui assistir as 14 formas de elevar o padrão vibratório dele, mas ele se deixa levar pelo poder, né? Assim como a maioria dos governantes que a gente, infelizmente, a gente ainda tem. Então, nesse livro, inclusive, a internet. A internet é uma das, segundo eles, é onde chega essa obsessão coletiva. TikTok, né? Faz um TikTok esquisito aí, aquilo lá viraliza, como chama. Daqui a pouco está todo mundo fazendo. É uma obsessão coletiva. Você não vê fazer TikTok nem fazendo oração, falando de Jesus. É só essas coisas. Não tem nada contra, tá? Pode fazer TikTok legal e tal. Tem TikTok, tem conteúdo divertido, que é alegre e tal, tudo bem. Mas não deixa de ser uma forma de obsediar principalmente os jovens. Olha, os jovens hoje estão todos andam com o celular na mão, vai em qualquer lugar. Eles estão conectados ali. Então a espiritualidade inferior quer jogar alguma semente ruim nessa molecada, é na internet. E a gente vicia mesmo, né? Isso é um abusar o tempo que a gente passa conectado, tomar cuidado com isso. É um vício. E a gente passa mesmo por isso, a gente está com o celular, principalmente quem tem filho, mora fora e tal, você tocou ali, será que é, será que não é? Né? Aí você pega lá, abre e fala, não, é o Dagoberto falando que o Evangelho hoje foi sorteado, o tema tá. É, Dagoberto. Então tem as coisas boas, mas a gente fica conectado ali. Né? Então isso é uma forma da gente ficar acessível às informações ruins também. Então, conhecido que manda, eu falei para ele é espírita, ele não manda, mas é espírita. E ele começava a mandar umas coisas, acidente, cabeça de um lado, pé do outro. Eu falei, você é espírita. O mal não merece comentário. Né? Pegou, chega, apaga, não espalha. Pelo menos não espalha. Aí ele parou de mandar. Mais uns vídeos, cada vídeo aqui, pelo amor de Deus, não tem condição. Ixi, agora não, hein? Cortar a língua fora. Pula. Não faça. Tudo bem. Mas a gente não faz, né? Ninguém faz. Nem escute. Olha só. Nem escute. A gente fala, não, fazer, fala, não faço, mas escuta. Está falando ali, você já chega. Quem que é? Quem é? Não vou espalhar, mas conta pra mim. Não, vou ficar quieto, não vou falar para ninguém, mas eu quero saber quem é. Quando no começo nós falamos aqui, o cérebro ele é emissor e receptor. Certo? Então não é porque a gente não está falando, fazendo, espalhando, que a gente não está fofocando, a gente está escutando. Né? Ah, mas como é que eu faço? Sai de perto. Muda o assunto. Né? Tem aquela rodinha, começa, você fala, pô, peraí, você não vai, sobe, vaza. É energia ruim e vai pegar na gente. Essa energia, tem um estudo que eu fiz, quem sabe mais pra frente eu faço, a influência espiritual na nossa vida. A influência dos espíritos na nossa vida. E a gente, e lá fala, né, que, eu vou, só um exemplo, eu vou num barzinho, eu
eu vou em tal lugar. Ah, não, mas eu vou só para me divertir, eu tomo suco de laranja, fico com meus amigos ali. O ambiente, se o ambiente ele é carregado, o ambiente é frequentado, não, gente, mas por pessoas que usam droga, tem o sexo desenfreado, cabeça, tal, aquilo fica impregnado no local. A gente vai carregar aquilo lá. Não adianta, é a mesma coisa que a lama vai esparramar em todo mundo. Ah, mas eu não posso ir em lugar nenhum. Vai onde você quiser. Mas pensa bem e assume o resultado de onde você for. E aquela energia vai impregnar em você. Com certeza. Leitura terapia. Quando a gente está bravo, está. Menos quando chega a fatura do cartão, aí não tem jeito. Leitura terapia não tem. Mas a gente está naquela tribulação, está totalmente desequilibrado e tal. Começa a ler. Ah, mas no começo a gente não vai entender nada. Não vai guardar nada. A gente sabe disso. Mas começa a ler. Abre o Evangelho, por exemplo, começa a ler. Se bobear em voz alta, para que os escutem mesmo. Começa a ler, você vai ler mesmo. Não vai na valsa, mas vai chegar uma hora que aquela energia vai te envolver e você vai realmente melhorar a sua sensação. Você vai ter uma sensação mais tranquila. Experimentem fazer isso aí. É interessante, porque sempre eu vi isso aí no Espiritismo, há mais de 30 anos. Não, faz leitura edificante, faz uma leitura edificante e tal. Ah, mas que leitura? Será que eu tenho que ler algum livro? Sempre tem essa dúvida. Algum livro especial, né, para melhorar? Não, qualquer livro. E você pega um livro espírita, de preferência o Evangelho, pega ele, você começa a ler. Primeiro que você já viu, o espírito inferior não vai querer ler aquilo lá. Não vai nem chegar perto. Se for uma revista pornográfica, ele vai. Opa. Agora o Evangelho não vai. Então já começa por aí, você já começa a afastar. E aí a sua mente vai começar a absorver aquilo lá, mesmo que inconsciente. E isso vai ajudar. Experimentem que você dá certo. Porque às vezes você está tão desequilibrado, você vai tentar fazer uma oração, não dá, né? Não consegue fazer uma oração, não consegue concentrar. A gente está muito desequilibrado. Então a gente pede para o nosso mentor nos envolver e começa a ler. Dá certo. Parar de reclamar. Evite pessoas que só reclamam da vida. Queixumes não trazem soluções e também atraem energia nociva. São formas pensamentos. A gente sempre fala aqui nas vibrações nossas. Miasmas, cascões e larvas astrais. Isso aí que é o que fica impregnado onde a gente está. Se for na nossa casa, vai ficar impregnado. E no Evangelho no lar, essas coisas são pulverizadas aos poucos. Por isso que é bom estar toda semana. E tem pessoas mesmo que só reclamam mesmo. A gente sabe disso, né? Ó vida, ó céu, né? Então, às vezes tem pessoa que você fica do lado, aquilo lá parece que pega na gente, né? Oh, meu Deus, eu só reclamo, absorve, porque é energia. Então, dá licença, chegou no banheiro, chegou aquele cara lá que só reclama, meu Deus, vaza. Nessas horas a gente tem que pensar na gente. Não é questão de maltratar, nem evitar, nós não estamos sendo antissocial, nem nada, a gente está preservando o nosso. Não tem pessoas que chegam e são tão otimistas que dá até... Você já assistiu palestra do Divaldo, presencial? Impressionante. Nós assistimos em Araras há uns anos atrás, nós chegamos só de chegar perto dele, você sente a energia dele. E o jeito que ele brinca, que ele fala e tal, aquilo lá transmite. Agora tem gente que você chega de longe e você fala, não vai, não dá. Então evita. Evita porque vai trazer essas formas de pensamento. E se você estiver bem, por exemplo, você acabou de trocar o carro novo, zerado, e aí encontra uma pessoa dessa que reclama, e ela vem justamente reclamar do carro dela que for,
e ver você com o carro novo, o que vocês acham que vai acontecer? Vai vir uma energia, uma descarga que, Furar o nossa, pneu. então convém evitar. Acredite em você e nas intuições. Escute a sua voz interior, seu anjo da guarda, seus guias. Né? Isso a gente estuda no estudo da mediunidade, sobre a intuição, é uma forma de mediunidade. Nós vamos falar sábado, no final do mês, né, dia 26, falar sobre a mediunidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a intuição. A intuição é a mais comum, é aquela vozinha que a gente fala, ó, vira para a esquerda, vira para a direita, a gente vira ao contrário. Né? A gente se pergunta saber se a intuição é do espírito elevado ou não. Se ela traz paz, ela é boa. Se não traz, deve ser evitada. Mas isso aí a gente melhor, quem tiver interesse nesse assunto de mediunidade, é melhor estudar a mediunidade. Comigo tem o livro dos médiuns, ou um curso que nós fizemos ainda segunda-feira, que acabou virando o reunião mediúnica, que é desenvolvimento e educação mediúnica. Então a gente aprende bem isso aí, como é que funciona a intuição, outros tipos de mediunidade. Então, só para... Muitas vezes nossa intuição, ela é boa, mas isso aqui é um perigo, né? Um espírito elevado ou não que está nos intuindo. Esse é um assunto complicado, melhor a gente nem se aprofundar, porque nem sempre é. Na nossa crosta aqui, nós temos espíritos um pouquinho mais evoluídos que nós, pouca coisa, às vezes até menos. Os espíritos mais evoluídos não estão por aqui, só vêm em casos especiais, por exemplo, num centro espírita para fazer um trabalho, são espíritos mais evoluídos, né? Então, no dia a dia, na rua, no nosso plano aqui, infelizmente ainda, ou felizmente faz parte, os espíritos elevados são raros, são mais... Então, às vezes é uma obsessão. Isso que eu falo aqui, é complexo isso aí. Pode ser que seja realmente uma intuição para nos prejudicar. Então, como que a gente evita isso aí? Primeiro que, no final, a gente vai falar para a sintonia nossa, o padrão vibratório que nos ajuda a manter contato com os espíritos melhores e, logicamente, a gente vai estar rodeado por espíritos bons e a gente vai ter intuições boas. Mas sempre usar o bom senso e a razão nas intuições ou nas mensagens que a gente recebe. Porque o mal, o diabo também veste prata, né? O mal também se disfarça e muito bem. Muito bem. Para nos enganar e nos engana direto. Então a gente tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado e sempre na razão e no bom senso. Deu uma contrariada, tome cuidado. Porém, entretanto, né, um espírito que quer nos prejudicar, ele também pode nos passar informações ou intuições disfarçadas de boas. Mensagens boas, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Então, acreditar na gente, no anjo da guarda, nas nossas orações, pedir para que eles nos intuam, e a gente vai sentir realmente, conforme o caso, analisando com bom senso, com a razão, cabeça no lugar, se aquela intuição é boa ou não. A última palavra é sempre nossa. Nós é que decidimos, nós temos livre-arbítrio. Então, se a gente achar que aquela intuição é boa, mas eu não vou fazer isso agora, não faça. Confie em você, na sua decisão também. Não vou fazer agora, eu vou esperar um momento melhor. Né? Porque senão aí a gente evita de cair numa cilada. Deixe de ser melindroso. O melindre trabalha a serviço do orgulho. Evite. É duro, né? A gente sempre tem um pouco de melindre. Principalmente em espírita, tem muito melindre. Infelizmente. Né? Ah, mas não me escalou hoje tal coisa. Mas por quê? Ou no trabalho, ou na família, ou no dia a dia. Aqui não fala só de trabalhador, fala no geral, claro. Principalmente no trabalho. O chefe
convidou aqui lá para almoçar, não me convidou, já ficou melindrado. Aí você já fica melindrado, você já abre brecha para que os irmãozinhos cheguem e falem assim, agora você vai, vamos lá, vai se vingar do outro lá. Aí você já cria aquele ambiente, aquele clima, aquela energia ruim com o seu chefe e com aquele que ele convidou para almoçar. Olha como é que vai crescendo. Então o milindre é um negócio complicado, ele alimenta o orgulho. Então a gente tem que, como diz o outro, apertar aquela tecla do dane-se. Né? Aperta a tecla do dane-se e deixa correr, deixa na mão. Não se milindrar por qualquer coisa. Né? Eu estava esperando aqui, olha, isso aqui está o meu padrão vibratório, o Dagoberto distribui isso alguma coisa, mas não vai distribuir, então deixa. Não pode milindrar por causa disso. Né? Se ele voltar no carro rápido, ele vai perder tudo. Não seja raivoso. A raiva também trabalha a serviço do orgulho e da vaidade e faz com que o padrão despenque. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Então, a ira, a raiva, todos esses desequilíbrios, né, a gente já sabe que é o padrão vibratório mesmo. E abre brecha para as obsessões, doenças, depressão, infarto, AVC, câncer também. Por fim, seja gentil, amável e misericordioso. Ame, trate bem seus irmãos, é o que Deus espera de nós. Foi assim que Jesus nos ensinou. Olha o Evangelho de ontem. Amarás, pois, ao Senhor Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. Foi o Evangelho de ontem, que fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo, e não fazer ao próximo aquilo que a gente... Ou seja, fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Capítulo 11. Só isso aí já basta. Se a humanidade conseguir, não precisa nem amar o teu próximo. Está longe ainda. Difícil. Para nós ainda é difícil. Nós não conseguimos, como nós falamos, né, no Evangelho. Primeiro, o Haroldo Dutra, que falou isso aí um pouquinho antes de a gente entrar, a gente não consegue se amar. Como é que a gente vai dar uma coisa que a gente não tem? A gente tem que se amar primeiro. A gente se amando, levando o seu padrão vibratório, quem eleva o seu padrão? Porque se ama. Quem quer perto de você, espíritos bons. Se você se ama, você vira uma fonte de luz. E aí todo mundo que estiver perto de você vai sentir essa luz. É uma caridade. Então aí você está passando para as pessoas a energia do amor. Mesmo sem, não precisa, porque a gente fala, não, amar o próximo é aquela história, né? Como é que eu vou amar aquele vizinho que fica varrendo a folha na minha calçada, né? Liga som, domingo, 7 horas da manhã. Não dá também, a gente não está preparado ainda. Mas, por exemplo, eu não vou varrer a folha na casa do vizinho. Eu não vou fazer para ele o que eu não gostaria que fizesse para mim. Já é um começo, né? E o Emmanuel, o Chico, nesse livro Mediunidade e Sintonia, ele diz o seguinte: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com algemas do mal. Então, entra lá de novo, ó, vigiar os próprios pensamentos e desejos. Aí vem o PSA que eu falei, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus que falou. E o vigiar e orar, o que é vigiar? Não é vigiar, é os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Esse é o grande objetivo nosso aqui. Se a gente conseguir isso aí, com certeza a gente vai... O pensamento, o sentimento e a atitude. Chega uma pessoa para mim e falou: vamos assaltar o banco. Já veio um
Aí vem aquele sentimento, pô, tô com a conta estourada, peguei um dinheirinho, né? Viajar para a Europa, coisa e tal. Então já deu aquele sentimento. E aí, se eu passar para a atitude, aí fechou. Aí não volta mais. Então a gente tem um livre-arbítrio, pensando, opa, soltar um banco, milhões e tal. Aí deu aquele sentimento, quase que deu aquela vontade, né? Já senti. Se eu partir para a ação, já era. Então é importante esses três, a gente. Eu acho que. E fechando, né? Resumindo tudo isso aí, que a gente, cuidando e elevando o nosso padrão vibratório, é a melhor maneira da gente sintonizar com os bons espíritos. Pensem nisso, não tem outra maneira. Não vamos nem falar em sintonizar com Jesus, não. Vamos preservar, vamos pensar assim, ser egoísta. Quando a gente escolhe amigos aqui encarnados, você seleciona seus amigos, não é assim? É uma seleçãozinha assim, não é um preconceito, mas você seleciona. Tem tipo de pessoa que você não quer. Vai dar problema, vai dar dor de cabeça, a pessoa tem um comportamento, então você não vai querer uma amizade daquela. Por que espíritos nós vamos querer então os problemáticos também? É uma questão lógica. Se a gente escolhe os amigos encarnados, vamos escolher também os amigos desencarnados. É mais fácil, né? Por quê? É só a gente mudar. É difícil? É difícil. Como que a gente vai mudar nesse mundo do jeito que está? Aí é treino, é prática, é persistência. A gente vai conseguir, aí tem só 14, vai ter lá naquele Óbidos de Bem, um monte. Ele não vai conseguir? Não tem problema. Mas vamos tentar. Né? Vamos diminuir o celular, parar de falar mal da sogra, começar a cortar algumas coisas para a gente tentar ir melhorando. A gente vai sentir, conforme a gente vai conseguindo, a gente vai sentir a melhoria. Porque depois não adianta falar, minha vida não dá certo, porque não sei o quê. Mas você faz a sua parte. Você mudou, ali na reforma íntima, você está tentando mudar, você está tentando melhorar. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Não tem outro jeito. É ação e reação. Causa e... Certo? Então, é isso aí. Já falei demais. Porra. Não é Deus não veio hoje? Não, nós vamos agora abrir a cesta. Vai ter que apagar a luz, você vai ver. Você vai só escutar o barulhinho aqui, ó. Tem guardião na sexta agora. É? Tem guardião? Tem guardião na sexta agora. Guardião aí. Olha lá. Nem vem. Você guarda a costa. Pausado? Ah, tá pausado? Nem despausa. Segundo de lá para cá. Já parei de nada. Então vamos fechar os olhos, relaxar, respirar fundo e agradecer ao nosso mestre. Sem ele, nós não estaríamos aqui na casa dele, recebendo toda essa energia positiva, essa energia maravilhosa da espiritualidade que nos envolve neste momento. Nós possamos levar essa energia e distribuir para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, o nosso trabalho, a nossa família. Às vezes vão passar na nossa vida pessoas que estão realmente precisando de uma palavra, precisando da nossa energia. Como foi dito, é uma caridade distribuirmos boa energia para as pessoas que estão precisando. Que os nossos mentores nos guiem, nos intuam, para que nós possamos caminhar sempre na direção do nosso mestre, seguindo o seu exemplo, nos dando a sustentação necessária para que nós possamos caminhar nesse plano tão denso, pesado,
mas que é uma escola, é uma oportunidade para a gente evoluir aqui encarnado e quando desencarnarmos, voltarmos para a pátria espiritual melhor do que viemos. Essa é a nossa finalidade e que nós pedimos ao nosso mestre que nos ajude com esse objetivo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos sempre tudo mal. Que assim seja.